Jesus, ele se apresenta hoje como o bom pastor. E qual é a sua missão por excelência? A missão do bom pastor: libertar o rebanho de Deus do domínio da escravidão. Nós bem sabemos a força desta palavra, escravidão. E ao mesmo tempo levar as ovelhas ao encontro das pastagens verdejantes, onde há vida e vida em abundância. Essa é a missão do bom pastor, Jesus. Consequentemente, é a nossa missão. Aí está o nosso grande desafio. Quem é o falso pastor? Qual é o objetivo desse falso pastor? Aproveitar das ovelhas em benefício próprio. Esse é o falso pastor. E olha que interessante, Jesus ele se apresenta hoje: eu sou a porta. E nós precisamos fazer esse exercício de apresentar a porta, de indicar a porta e de introduzir as pessoas por esta porta. E olha que mais interessante, de que forma que nós deveremos fazer isso. Nós já escutamos a pregação do Danilo, mas só quero reforçá-lo. O que hoje o apóstolo Pedro fez diante deste público, desta multidão? Ele pregou rapidamente o querigma. Nós aprendemos na escola Let's Go que a nossa pregação, ela precisa ser, me ajuda quem estava na Let's Go. São três, ABC, né? ABC, o A, alegre, vamos repetir juntos. Alegre. O B, repitam juntos. Alegre. E o C, cristocêntrica. Vamos agora falar bem alto. O A, alegre. O B, breve. E o C, querigma hoje apresentado pelo apóstolo Pedro a esta multidão. Quando ouviram, porque o que Pedro falou, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro imediatamente: convertei-vos, cada um de vós, seja batizado, porque o batismo era esse movimento de regeneração, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e instantaneamente recebereis o dom do Espírito Santo. Querigma. Primeira leitura querigmática, veio fechar o nosso final de semana, esse encontro de liderança. E eu estou aproveitando a escola Let's Go e apresentando a vocês um modelo rápido e prático de fazer o anúncio. Olha que lindo, alegre, breve e cristocêntrica. O centro da nossa pregação, Jesus. Porque é a Ele que nós precisamos levar as ovelhas, não a nós. Uma vez numa discussão, muitos anos atrás, não vou entrar em minúcias, essa pessoa usou para mim assim: os meus jovens sarados. Eu disse: ah, é? Achei que eles eram de Jesus. Tomou posse, os meus. Nós não somos propriedade de nada. Nós não podemos querer as pessoas para nós. Se elas pararem em nós, está tudo errado. Na minha queda, cai todo mundo junto. Não são meus. Eu sou a porta. Se eu for ficá-los para mim, eu vou ser esse falso pastor que vou usufruir do rebanho. Vou aproveitar do rebanho. Não. Cuidado
com os falsos pastores. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim, por Jesus, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É um cuidado. E se eu fosse dizer a você que era esta pessoa, você ia rasgar suas vestes. Porque se fosse uma pessoa, vamos usar uma terminologia ignorante, a gente daria o desconto da ignorância, né? Mas é uma pessoa inteligente, que fez teologia tanto quanto eu. Não, nós não somos possuidores de nada. Da mesma forma que nós viemos pó, iremos voltar pó. Agora nós precisamos cuidar das ovelhas e fazer com que elas queiram passar pela porta, para ficar com Jesus. Essa precisa ser a nossa maior luta, irmãos. De introduzir as ovelhas por esta porta que um dia nós fomos introduzidos. E decidimos ficar com Ele. Até agora estamos com Ele. Espero que todos nós, né? A gente não sabe do dia de amanhã, permaneçamos com o Supremo Pastor. E esse grande trabalho que nós precisamos levar as pessoas, querigmaticamente falando, a essa experiência, a essa mudança. E essa palavra convertei-vos, para o apóstolo Pedro, ela tem peso nesta primeira leitura, quando Lucas escreve. Por quê? Porque nesse convertei-vos, o apóstolo Pedro está levando a comunidade cristã a uma consciência de uma mudança que lá vem do grego chamado metanoia. O que é essa metanoia? É uma mudança de vida. Radical de mente, de comportamento, de valores, de uma forma que o meu coração volte novamente para Deus. Olha que mudança radical. Na hora que a gente aceita essa mudança radical, é natural, porque não é uma conversão forçada. A conversão forçada, a pessoa ela passa um verniz, parece ter se convertido. Mas quando ela muda, que acontece verdadeiramente a metanoia, o processo é mais leve, é mais suave. Por quê? Porque com alguns é da noite para o dia. Outros demoram o processo. Se eu fosse ler para vocês um documento do meu fundador, chama Canção Nova, Casa da Restauração. E o padre deste documento, ele vai alertar a comunidade para com os vários processos, ele chama aqui de um leprosário. E aí ele vai dizer como que é o processo dentro deste leprosário, que se chama Canção Nova. E aí ele vai contar para nós, a comunidade, dos vários tipos de leprosos que chegam aqui. E é bonito que o padre fala que há leprosos que chegam na comunidade já no pré-discipulado e eles são curados da lepra instantaneamente. Mas o padre vai dizer que há leprosos na comunidade que entrou na época que ele fundou e que até hoje continua no tratamento de lepra. Mas olha que visão bonita. Qual é a visão dentro do leprosário? Eu entender que eu estou dentro de um leprosário e que o processo ele é bem diferenciado para cada um. E respeitar o leproso. Mas está tanto tempo na Canção Nova e continua leproso. Filho, olha a lepra de Judas. Olha as tentativas. Pedro passou pela lepra da negação, mas conseguiu superar. Mas olha a de Judas, aonde que leva a lepra de Judas as consequências. Mas Jesus não tirou do grupo, mesmo sabendo que ele era um leproso. Ontem eu fiz questão de ressaltar aquilo que dizia a nós o evangelho de ontem, no dia de Santa Catarina, no finalzinho. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início, olha que forte, quem eram os que não tinham fé e que havia de entregá-lo. Desde o início, ele já fundou o grupo sabendo. E é bonito que
O texto bíblico faz questão de, quando vai nominar o nome dos apóstolos, de colocar o nome Judas Iscariotes, aquele que seria o traidor. Já poderia ter desclassificado na escolha. Não quero Judas. Por que ele passou? Se Jesus errou na escolha de Judas. Ele passou a noite toda para escolher os 12, da mesma forma que ele escolheu Pedro, escolheu Judas. E por que ele errou? Processo. Vou terminar com essa historinha que eu acho tão bonita de Maria Valtorta, essa mística. Essa senhora mais Maria de Salomé vão a Tiberíades resolver um pepino que Jesus tinha deixado para trás, que também deixava pepino para trás para serem resolvidos depois, segundo Maria Valtorta. E aí está naquela discussão lá, quem vai, Jesus fala para Maria, mãe, eu vou. Aí ela fala para ele, meu filho, você sabe como Tiberíades tem resistência a você. Então não é legal que você volte a Tiberíades. Deixa que eu e Maria de Salomé vamos resolver esse pepino seu. Mamãe, mas daqui a Tiberíades é longe. São uns 20 quilômetros. Aí Maria dá uma resposta para Jesus fenomenal. Está em Maria Valtorta, vou repetir esse nome. Mamãe, meu filho, Nossa Senhora disse para ele, o que são 20 quilômetros para salvar uma alma? Ela responde para ele, o que são 20 quilômetros para salvar uma alma? E aí, ela vai para resolver o pepino, resolve o pepino, saindo de madrugada para que as pessoas de Tiberíades não a vissem, ainda estava meio escuro, ela está indo por uma rua bem estreita, de repente, parece que eu fico vendo a cena do filme, ela vê um homem saindo todo cambaleando assim, descabelado, e está de costas. Na hora que aquele homem vira para ela, e ela olha na cara dele, e ele olha na cara delas, ela olha e diz, Judas? Estava saindo de um prostíbulo, bêbado. Aí ele olha para ela e fala, mãe? E aí eles continuam o caminho. Aí Maria de Salomé fala assim, Maria fala para Maria de Salomé, não conte nada para Jesus. Guarda do coração. Meu filho já sofre muito com Judas. Mas oremos, rezemos para que ele se converta. E aí ela chega na casa dela em Nazaré, está lá nos seus afazeres. Embora ela ache que está numa janela assim, olhando à distância, ela vê uma figura passando no meio dos matos assim. Ela olha, observa. Depois ela percebe que aquela pessoa ela vai chegando. Quando chega bem próximo, é Judas. E aí ela, Judas? Oi, mãe. Mãe, eu queria pedir, porque eles chamavam ela de mãe, segundo Maria Valtorta, né? Por isso que ele não inventa da hora da cruz. Oi, mãe. Eu vim aqui pedir à senhora um favor. A senhora não poderia falar com Jesus mais uma vez por mim? Mas você, Judas, fala diretamente com meu filho. Você conhece o coração do meu filho. Você sabe que meu filho vai lhe dar mais uma chance. Mãe, se a senhora falar vai ser mais fácil. Ela, não, vá você, Judas. Fala mais uma vez com meu filho. Por que eu estou trazendo esse fato dentro desse contexto do Evangelho? Nele, o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, acertou 100%. Então nós não vamos acertar 100%, mas nós temos que introduzir as ovelhas pela porta. Se elas vão ficar dentro do redil, não cabe a nós. Se ele não conseguiu segurar Judas dentro do redil, imagina nós. Mas a nós cabe ajudar as ovelhas a entrar no redil, a encontrar-se com ele e a ficar com ele. Pronto. Pronto. Só isso. Não é simples? Fica de pé. Pega na mão do seu irmão. Aperta um pouquinho a mão dele. Olha para ele e diga, eu estou com você, meu irmão. Pode contar comigo. Me atraiu?
Pega na mão, aperta. Nós fomos atraídos para esse lugar. Eu queria tanto, me veio uma ideia na hora de falar, mas é tanta coisa que passa pela cabeça, a gente acaba esquecendo. Seria tão bom se nas macros, escutem macros. Converse com o Claudinei depois. Vocês começassem a fazer pequenos encontros para despertar novas lideranças. Para que quando você sair por algum motivo, se tiver que sair, já tenha pessoas preparadas. Ou até mesmo para abrir outras realidades de missões. Escola de liderança na sua micro. Macro, né? Não é micro, não é macro. Macro, né? Na sua macro. Estou diminuindo, né, micro? Estou diminuindo. Na sua macro. Seria tão bom se vocês começassem as lideranças dessa região. Os coordenadores, Mateus, que cada um vai, não sei quais são. Começar a pensar para despertar, chamar para retiro. E no retiro vocês vão falando sobre a importância. Ele vai despertando novas lideranças. Novas lideranças. Para as pessoas não serem pegas de surpresa. Às vezes a gente tem que pegar de surpresa. Mas se você pega essas pessoas, já começa a prepará-las. Na hora que precisar, está ali um povo que está pronto para você lançar. Por exemplo, já imaginou que os nossos que vão para, os que forem selecionados para ir para a África, vão ter que ter pessoas para substituir esse grupinho que apareceu aqui. O Goeto falou que a senhora precisa de 105. A gente já precisa de uns 15 substitutos. A gente tem que começar a pensar. Não deixar para pensar amanhã. Amanhã fica tarde demais. A gente começa a sair daqui pensando. Acho que daqui a um mês vamos fazer na nossa macro um retiro de despertar. Liderança, despertar. Vamos ser líder, a gente não sabe, convida as pessoas. Precisa.